A Xuxa esteve num podcast recentemente e ela fez o seguinte comentário que eu quero mostrar para vocês aqui e depois comentar um pouquinho sobre essa história toda. Vamos ouvir juntos aqui e depois eu analiso essa história. Pessoas falando, mas ela não vai falar do filme dela, não? E o Amor Estranho Amor? Eu não sei o quê. Então, deixando claro para vocês, seguinte, ficção é uma coisa, tá, gente? Ficção é uma coisa, verdade é verdade. Então, vamos falar assim sobre o filme. Se vocês quiserem falar sobre ficção, se vocês quiserem falar sobre os prêmios. Inclusive, eu ganhei um prêmio de Mirim, né? Porque eu era menor na época, quando eu comecei a fazer o filme. Tinha acabado de fazer, eu ia fazer 18 anos quando o filme saiu. Então, eu ganhei um prêmio Mirim. E eu fazia uma prostituta de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo para ser dado para um político de presente. Olha que coisa tão legal. Então, se vocês não viram esse filme, veja, gente. Assista, porque a gente tem que falar sobre esse assunto que ainda foi... E aquele filme foi de 1940. 48, não sei o que, quase 1950. Então, a história, né? A história, o que ocorreu de lá. Então, quer dizer, imagina a gente está falando sobre ficção, de um filme de 1950, falando de um político, de não sei o que, lá. Vamos falar assim, agora vamos falar sério. Um velho babão de 67 anos olhou para uma menina de 13, 14 anos e disse que pintou um clima. Isso não é ficção. Isso é um gesto de um homem tarado, doente, com atitudes de pedofilia. Aquele filme, você pode me chamar de pedófila, quer chamar, chama. Você não gosta de mim, não goste. Agora, seja claro. Você não pode tapar isso. Não pode dizer, não, mas ele falou de uma outra maneira. Ele falou 2 vezes e foi claro nas 2 vezes que ele falou. Que ele pintou um clima quando ele viu essas crianças. E são crianças, não são prostitutas, não são garotas de programa, são crianças. Então, a gente tem que falar sério sobre isso, sim. Eu não... Aquilo que você disse, você é ferrenha, não toca nesse assunto que eu fico pé da vida. Há muitos anos que a Xuxa ela é atacada com base nessa história desse filme, né? Houve até uma tentativa ao longo dos anos aí de tentar abafar isso, de tentar fazer com que o filme, fosse esquecido, mas o fato é que as pessoas não esqueceram, e esse filme, Amor Estranho Amor, ele está com uma mácula no currículo da Xuxa, e aparentemente, né, dá para perceber que a revolta dela e a possibilidade de ela extravasar um pouco tudo que ela guardou ao longo dos anos e falar sobre esse tema. O filme é de 82, então assim, um filme que tem quase 40 anos que foi lançado, um pouquinho mais, e ela conta aqui que ela é menor de idade nesse filme. Então assim, quando ela gravou, ela tinha 17, fazia uma personagem de 15 anos e que se relacionava com um jovem, um adolescente, se não me engano, de 13, 12 anos no filme. Eu também não me recordo, eu vi algumas cenas desse filme, nunca assisti inteiro, mas já vi as cenas que são as mais problemáticas, né, as consideradas mais problemáticas, e o fato é que ela aproveita essa oportunidade para poder espizinhar o Bolsonaro e mandar um recado direto para os conservadores, né? Porque a questão aqui da Xuxa, em grande medida, é a hipocrisia. É o falso moralismo. Então, assim, os 2 pesos, 2 medidas. As pessoas me criticam com base nesse filme que eu fiz quando eu era adolescente, anos 80, e ao mesmo tempo passam pano para outros atos de outras personalidades, políticas nesse caso, que fazem coisas piores na vida real. Só um detalhe aqui, né? Há muito anacronismo ao analisar essa história da Xuxa, né? As pessoas olham para o passado e tentam pôr a régua, né? Tentam delimitar aí certos valores, inclusive legais, com base no dia de hoje. Isso é um erro clássico que as pessoas cometem, não apenas em relação à Xuxa, ao filme que ela fez, mas também em relação ao passado, né? Pessoas que olham para escritores, personalidades, intelectuais do século XIX, século XVIII e julgam com o filtro de hoje, julgam com os valores morais de hoje. Fulano era racista em 1830, fulano era machista em 1850. E é claro que essas pessoas eram machistas e racistas, elas estavam num contexto no qual todo mundo quase era racista ou machista. Eu li com o pessoal do meu clube do livro, o livro de Schopenhauer. E o livro é chocante quando você lê hoje, né? É um texto, se não me engano, de 1880, mais ou menos, um pouquinho antes, 1860 talvez, e aí você tem falas horrendas do Schopenhauer sobre as mulheres. E ele era profundamente misógino, mas não estava sozinho nisso. Pelo contrário, ele compartilhava ali um ideal coletivo do que era a mulher, o papel que a mulher desempenhava. Então, assim, ele era machista, mas também muitos outros homens da elite intelectual do mundo também eram. O raro, naquele momento, eram figuras como Stuart Mill, que eram progressistas, né, que, apoiavam suas mulheres. A mulher do Mill era sufragista. Então, assim, o que destoava era o contrário, não a norma, né? Então, olhar para o passado com esse filtro do presente não ajuda a compreender os mecanismos históricos, não ajuda a compreender o que se deu naquele período, né? Anos 80 no Brasil era um oba-oba completo, né? Porno chanchada comendo solta nos cinemas, As pessoas assistiam essas coisas.
A questão que tem que ser levantada nesse tópico da Xuxa, inclusive, deveria ser mais em relação ao entorno dela, as pessoas que permitiram que ela fizesse isso, do que de fato culpar a Xuxa. Porque se ela era menor de idade, como ela diz ali, 17 anos, a gente tem que se indagar quem era o agente da Xuxa, né? Quem era a pessoa que representava os direitos dela para poder fazer aquele filme, quem era o produtor daquele filme, quem era o diretor daquele filme, quem eram as pessoas, homens em sua maioria, que permitiram que uma adolescente como a Xuxa fizesse cenas, sabe, de nudez explícita com outro adolescente. A questão aqui é responsabilizar quem estava em postos de poder, em postos de controle e que puseram a Xuxa naquela situação. Não a jovem Xuxa, a adolescente Xuxa que estava naquele momento, muitas vezes sem sequer ter ferramentas, o instrumental para poder lidar com esse tipo de situação constrangedora ou embaraçosa ou que a prejudicaria no futuro. A questão aqui é quem estava em posto de poder e pôs aquela adolescente nessa situação. Acho que essa é a pergunta a ser feita. Eu acho que nem sequer a Xuxa se indagou isso ao longo de sua trajetória. Quem foram as pessoas que a puseram naquela situação? Isso que vale recordar, por exemplo, um filme clássico do cinema, e que agora se tornou um filme quase maldito, que é O Último Tango em Paris, com o Marlon Brando atuando, e ali há uma cena, né, no filme, que se tornou uma cena clássica também, que é uma cena sexual do filme, e depois se descobriu que foi uma cena de abuso sexual real, né? O ator, o diretor, abusando da atriz, que também não tinha as ferramentas para lidar com aquela situação. Então, nesse caso aqui, a questão é quem está em posição de poder. E aí o que a Xuxa critica é, como eu falei, o falso moralismo. É esses dois pesos, duas medidas, né? Tem um peso para julgar a Xuxa, mas tem um peso diferente, uma passação de pano para o Bolsonaro ou para a extrema-direita. E nesse caso ela critica a situação que envolvia jovens venezuelanas que estavam numa casa, o Bolsonaro foi visitar essa casa, ele julgou que eram prostitutas, eram jovens que estavam aprendendo ofícios de estética, né, de cabeleireiras, de, sei lá, de fazer unhas, essas coisas, e aí ele olha as meninas e ele diz que rolou um clima entre elas. E depois ficou aquela coisa, né? O que ele tá falando, né? Que, tipo, claro que a gente sabe o que tá falando, mas o que ele tá falando? E depois ele vai lá e repete isso, e aí a Xuxa menciona esse caso, né? Você tem lá um presidente da República falando que rolou um clima, entre aspas, aqui citando o Bolsonaro, rolou um clima entre ele e aquelas jovens venezuelanas adolescentes venezuelanas, possivelmente muitas delas refugiadas da Venezuela. Então, essa comparação, né, entre um fato fictício envolvendo, inclusive um abuso, possivelmente, com a jovem Xuxa, e, do outro lado, um presidente da República com falas que são desrespeitosas e possivelmente criminosas naquele contexto ali, né, de, sabe, humilhação de jovens e adolescentes venezuelanas. Então, realmente, essa oscilação dessa medida, né, a oscilação desse padrão moral para avaliar contextos diferentes, ele é recorrente, e não apenas nesse contexto, mas em muitos outros contextos também. A gente vê claramente como cada grupo utiliza uma régua para poder avaliar os seus comportamentos e usa outra régua para avaliar outros comportamentos. Então, assim, quem é inimigo, você tem menos tolerância do que quem é aliado. Você tende a passar pano para quem está do seu lado e você tende a ser intransigente, inclemente com quem você discorda. E aí, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque tem tudo a ver com isso, na verdade, para questionar alguns pontos do vídeo de ontem aqui, né? Ontem eu fiz um vídeo comentando o debate entre a Carol Saydar e a Selva do canal Espectro Cinza, e aí, nesse vídeo eu comentei como a Saydar tinha feito uma fala que foi problemática e que viralizou nas redes sociais. Então, assim, recortaram um trechinho bem curto e esse trecho viralizou e ele foi usado como o sinal da vitória da Saydar contra a Selva, né? Então, assim, uma feminista marxista contra uma feminista liberal, e houve uma vitória clara, de acordo com aquele recorte, uma lacrada da feminista marxista contra a liberal. E aí eu comentei aquele trecho, porque foi o trecho que viralizou, e falei um pouquinho sobre o debate, sobre o papel do debate, sobre certas coisas que me chamaram a atenção naquele trecho em particular. E aí muita gente ficou revoltada aqui, eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui, que foi pendendo cada vez mais para a esquerda radical ao longo do tempo, totalmente legítimo, se é o que você quer acreditar, vai em frente, mas que eu percebi que essas pessoas, elas são incapazes de ouvir qualquer tipo de crítica, por mais respeitosa que venha a ser. Porque eu vou pegar outro trecho dessa conversa da Saydar e mostrar para vocês aqui, porque isso vai revelar como, de fato, há esses dois pesos, duas medidas para proteger o seu grupo, ao mesmo tempo em que você detona quem você considera seu inimigo ou seu rival. Assista. Em 1848, 92,5% das pessoas viviam na linha da pobreza. Ah, tá. Hoje em dia é 9,6%. Ah. Mudou muita coisa, entendeu? Então, assim, na minha percepção, essa afirmação marxista de que existe um engessamento Mas isso é graças demagógico. ao capitalismo de Sim, maneira. geralmente isso acontece. Isso aconteceu, tipo, tu diz, eu entendo o dado, mas vamos interpretar o dado? Claro. Houve uma melhora. Como houve essa melhora? O que foi feito? Eu entendo a questão do livre mercado, mas eu gostaria de um pouco mais prático, assim, pra quem tá nos assistindo. Nós temos o dado, certo? Como que nós chegamos até esse dado? Como que a gente chegou até essa porcentagem com o capitalismo?
o que o capitalismo fez necessariamente para que isso acontecesse? É esse questionamento que eu tenho. Porque eu acho que é mais prático para as pessoas entenderem nesse viés, entendeu? Tipo, houve mais emancipação feminina como? As mulheres entraram mais no mercado de trabalho? Como que aconteceu esse manejo? Tá, deixa eu tomar uma aguinha ainda. Não, porque realmente eu fiquei na dúvida, porque quando a gente tá falando da questão do dado, eu entendo. Mas eu quero saber como que nós chegamos até ele. Como que a gente chegou a essa mudança? Quais políticas que foram tomadas? Houve mais... Ok, livre mercado, mas como que isso mexeu? Houve mais ampla concorrência? Como que isso influenciou? É essa prática que eu gostaria de entender. Nesse trechinho aqui, você tinha a Selva falando sobre a redução da desigualdade no mundo, da pobreza extrema, né? Ela não cita de onde ela tirou esses dados, mas ela comenta que de 1820 até nossos tempos houve uma redução drástica da pobreza no planeta. Ela diz ali que havia 90% de pessoas, sabe, abaixo da linha da pobreza em 1820 ou algo parecido, e que isso foi reduzindo até pouco menos de 10% nos dias de hoje. E aí a Saida, com muita razão, pergunta para ela, né, eu entendo os dados, mas o que isso quer dizer? Como é que se chega desse ponto até agora? O que aconteceu nesse meio tempo? O que foi que o capitalismo fez para aprimorar a vida das pessoas e reduzir a pobreza no planeta? E a Selva não sabe responder. Ela se perde ali, ela diz, não sei, e fica por isso mesmo. Ela não se aprofunda nessa questão, mas teria sido interessante se houvesse aprofundado. Porque eu interpreto, né, eu acho que a Saida poderia explicar melhor o que ela pensa sobre isso, mas eu interpreto aqui que a Saida queria indicar para a Selva que para chegar nessas conquistas econômicas, né, nessa distribuição da riqueza, ou nessa redução da pobreza no planeta, que isso partiu de enfrentamento. Isso não aconteceu espontaneamente. Não foi o capitalismo se autogerenciando. Não foram, sabe, os capitalistas, né, a burguesia, entre aspas, aqui, decidindo, vamos aprimorar a vida da classe trabalhadora. O que aconteceu foi um processo de disputa política, de disputa social, na qual grupos organizados enfrentaram os seus patrões e, pouco a pouco, isso foi levando a demandas e respostas da elite. Então, sim, isso veio através de embate, de conflito e da compreensão de que era necessário melhorar a vida dos mais pobres, porque senão haveria revolução, haveria quebra-quebra, haveria, sabe, uma ruptura da ordem social. Até tem uma frase nesse sentido, né, que é importante mudar as coisas para que tudo fique igual. Basicamente é isso, né? Então, assim, é importante melhorar um pouco a vida das pessoas para que o sistema continue funcionando sem grandes, sabe, interrupções. Então, eu imagino que seja isso, o ponto da Saida, mas isso não foi explorado ao longo do debate. Foi sinalizado, ela vai lá, pincela isso da Selva, ela vai lá, insiste nesse ponto, e a Selva não responde. O que ela fez foi o papel do debate. O que a Saida fez ali foi apontar uma falha possível, né, uma lacuna no argumento da Selva e pressionar e tentar mostrar como ela não entende o que ela está falando, ou que ela possa estar equivocada, ou que ela não compreenda as implicações daquilo. Ela desempenhou o papel da crítica, da reflexão e de instigar o debate e de pressionar para que a pessoa explique a sua posição. Então você tem uma régua aqui da crítica, ou seja, ela pode pressionar a Selva para poder explicar o seu ponto. Se você aplica a mesma régua para Saida, aí, para muita gente que assistiu o vídeo de ontem aqui, eu estou sendo anticomunista, estou perseguindo a Saida, quero destruir os marxistas. Não, estou aplicando a mesma régua para Saida. Ela também tem que explicar a afirmação dela sobre os museus. Ela também tem que explicar de onde ela tirou a informação de que nos museus europeus tudo é roubado, tudo é espólio de outros países. Porque não é verdade. Isso não é verdade. Bem, o negócio é bem complicado, na verdade, né? A situação é bem mais complicada do que isso. Eu até vou pôr para vocês aqui um link de um artigo bem interessante falando sobre como foi a composição do acervo do Louvre, que começa com o Napoleão Bonaparte. Vai estrear, inclusive, um filme novo do Ridley Scott sobre Napoleão Bonaparte, com o Joaquin Phoenix interpretando o Napoleão. Me parece que vai ser bem bom esse filme, quero assistir, talvez comentar com vocês aqui. Não sou um grande conhecedor de sobre Napoleão, mas nesse artigo fala como o Napoleão foi conquistando os países vizinhos, né? Ele toma o poder lá na França, começa a conquistar os países vizinhos, e uma das exigências que ele tinha ao dominar um país é que eles mandassem obras de arte para a França. Então, assim, muitas das obras europeias no Louvre foram resultado de invasão napoleônica em outros países. Obras da Itália, obras da Espanha, obras da Alemanha, ou seja, ele foi conquistando e tomando, além dos territórios, dos recursos dos países, foi também tomando obras de arte desses países. E aí inclui o Egito, por exemplo, né? Ele vai para o Egito e também traz muitas obras de arte e muitos artefatos egípcios para a França, para o Louvre. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler invade a França, e ele vai rapidamente até Paris, quando ele invade a França, o Hitler vai e também rouba muitos itens do Louvre e leva para a Alemanha. Então, assim, muitas obras de arte que haviam sido espoliadas já pelo Napoleão Bonaparte em outras guerras foram espoliadas pelo Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.
Algumas dessas obras foram recuperadas e retornaram para o Louvre. Porém, quando os soviéticos invadiram a Alemanha, invadiram Berlim, eles também roubaram muitas obras de arte do Hitler, dos nazistas, e levaram para Moscou, levaram para São Petersburgo. Então hoje na Rússia, né, após o fim da União Soviética, há obras de arte que foram, roubadas pelos franceses, que foram roubadas pelos nazistas, que foram roubadas pelos soviéticos. Então assim, a gente fala do percurso histórico que é isso, né? Conflito, morte, destruição, espólio, massacres, é essa a história da humanidade. Ou seja, durante décadas na União Soviética havia obras de arte que eram fruto de roubo de outros países que foram roubados por outros países que pararam nas mãos soviéticas por causa da guerra. Então é isso, né? Na verdade, o negócio é mais complicado do que isso, né? É muito fácil você tentar generalizar ou fazer uma afirmação, que seja hiperbólica, que seja uma figura de linguagem, mas é um equívoco. A gente não pode também se esquecer com quem a gente está falando. Porque talvez você aí saiba que a fala dela foi uma figura de linguagem, foi exagerada, e ela realmente sabe que no mundo real, na Europa real, os museus não têm apenas obras roubadas. Suponho que talvez você saiba disso. Mas ela estava falando num debate, num canal de direita, ou um canal mais ou menos direitista, liberal na economia, liberal nos costumes possivelmente, um canal direitista debatendo feminismo com uma audiência masculina e que talvez não saiba das coisas que ela está falando. Então, assim, muita gente pode ter ouvido o que ela falou ali e foi pesquisar. Me parece meio exagerada essa fala, talvez não seja real. Mas muita gente vai ouvir aquilo ali e vai passar a reproduzir aquilo como se fosse um fato. Ela criou um factoide ali que pode se tornar uma mensagem propagada por muita gente. E aí é assim que surgem os factoides. É assim que surgem, compreensões falsas da realidade, quando alguém vai lá, alguém com autoridade, possivelmente, né, com autoridade de conhecimento, vai lá, diz uma coisa de maneira irresponsável muitas vezes, e isso vai para o mundo e depois as pessoas passam a reproduzir. Então, na minha interpretação, a mesma régua de conhecimento, a mesma régua argumentativa, a mesma régua de exigência, de correspondência aos fatos, que a gente aplica para a extrema-direita, a gente tem que aplicar para a gente, para o meu canal aqui, para o canal marxista, para o canal feminista, para o canal, identitário, ou qualquer outro canal que seja, de direita, de esquerda. A gente não pode ficar mudando a régua de avaliação, a régua crítica, porque as pessoas são aliadas nossas, porque são nossos amigos, porque são pessoas próximas. A gente tem que aplicar a mesma régua, senão a gente está relativizando o conhecimento, está relativizando, inclusive, o que é o debate público, está relativizando o que é a argumentação racional. E isso a gente não pode fazer. E só um último detalhe aqui, porque algumas pessoas, me pareceu uma postura bastante desonesta intelectualmente, vieram dizer aqui que eu minimizei ou que eu desprezei o fato de a Saida ter revelado que ela foi estuprada quando ela era adolescente ou quando ela era adulta, não sei, ela não menciona qual a faixa etária dela ali, mas que ela foi estuprada. Eu jamais fiz isso. Inclusive me solidarizei com ela e falei que era um absurdo. O que eu falei, e isso é um fato que muita gente aplica, não apenas ela, é o apelo à emoção. É uma falácia lógica, e falácia só existe quando há argumento, gente. Choro não é argumento. Contar uma história não é argumento. Relatar um fato não é argumento. Argumento é você defender uma tese, defender uma ideia com base numa premissa e numa conclusão. São duas afirmações, duas proposições. Uma de suporte e uma conclusiva. Então, por exemplo, se você fala assim, para você poder compreender o que é opressão, você tem que trabalhar 14 horas por dia cortando cana. Isso é um argumento. Então, assim, se você trabalha 14 horas cortando cana, portanto, você sabe o que é opressão. Esse é um argumento. É um argumento falacioso. Ele é falacioso porque ele apela para a emoção, porque ele apela para essa coisa, né? Tipo, nossa, quem de fato está ralando numa roça agora, ralando num canavial, essa pessoa é de fato oprimida e você não tem como contestar isso. Se você ousar contestar isso, você é uma pessoa insensível, você é uma pessoa que não tem coração, é uma pessoa que simplesmente despreza o trabalhador. Porém, é falacioso porque não há nenhuma correspondência entre você passar 14 horas cortando cana no canavial e compreender o que é opressão. Você pode compreender o que é opressão fazendo outros tipos de atividades, ou inclusive pesquisando sobre a opressão. Talvez você não tenha vivência da opressão, talvez você não tenha sofrido na pele o que é opressão, mas você pode compreender intelectualmente o que é aquilo ali. Você pode compreender a partir dos dados reais da realidade o que é a opressão. Então esse tipo de falácia de apelo à emoção, ela visa puxar a empatia para o seu argumento, ao mesmo tempo em que você veta a crítica, porque quem criticar é insensível, quem criticar não tem coração. Então foi acontecendo aquele debate. Ela chorou, isso é lamentável que ela tenha se sentido assim, né? Tipo, é lamentável que ela tenha passado por que ela passou, mas depois, quando ela vem apresentar os argumentos dela, ela conta a história dela, que contar a história não é argumento, ela conta a história dela, quando ela vem apresentar os argumentos para tentar contestar a Selva, ela apela para a emoção. Ela apela para a emoção dizendo o seguinte, olha, você não viu o que eu vi, você não viu as crianças que eu vi mutiladas, você não viu as crianças, violentadas, você não viu as mulheres que chegam até nosso coletivo lá. Então ela apela para a emoção, de modo que se a Selva contestasse aquilo, e foi o que ela acusou a Selva, soou como insensível, soou como uma pessoa sem emoção, totalmente razão, sem emoção. E isso é uma falácia lógica. Então, assim, você gostando ou não, você concordando ou não comigo,
Aqui a gente fala de lógica, aqui a gente fala de racionalidade de fato, e aí esse tipo de recursos retóricos podem conquistar as pessoas, e conquistou as pessoas, tanto que elas vieram aqui, sabe, super ofendidas comigo, pode conquistar as pessoas, mas racionalmente tem pouca validade, tem pouco valor de verdade, tem pouco valor de conhecimento. Bem, esses são os pontos aqui. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre a história da Xuxa, né? A resposta que ela deu ali no podcast, né? Parecia que estava lá na garganta dela, né? Sabe? Travado, e ela só esperou uma oportunidade para soltar isso. Então, o que você pensa sobre esse tópico aí, sobre isso? E também sobre como você percebe o uso de duas medidas diferentes para diferentes grupos, né? Quando é com o meu grupo, eu sou muito mais maleável, muito mais flexível, muito mais, sabe, permissivo, e quando é com o meu inimigo, quando é com o meu adversário, aí é intransigência completa, né? Não pode errar, não pode dar um passo fora da linha, não pode errar uma vírgula, senão eu vou destruir essa pessoa. E isso cria uma sensação de desequilíbrio e, em muitos sentidos, de desonestidade, de fato, né? Então, assim, vai relativizar tudo? O que é dos meus tá tudo bem e dos outros é imperdoável? Aos meus amigos tudo e aos meus inimigos a lei? Eu acho que não, né? Não dá para ser assim também. Se é para ser racional, que a gente pense racionalmente e faça esse esforço crítico, analítico, esse sim analítico e realmente crítico, de contestar essa flutuação dessa régua de avaliação dos argumentos. Me digam o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, dê seu joinha, se inscreva no canal aqui, ativa o sininho, isso é muito importante para ajudar o engajamento aqui, se torne um membro e também confira meu livro novo com Carolina Arcari chamado Olga Descobre Democracia. Um forte abraço para você e se cuide por aí.